Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma nova série, o Maximize na Leitura. Nós estaremos semanalmente avaliando um livro sobre liderança. E eu quero te convidar a mergulhar nessa jornada conosco. Durante um ano, vamos totalizar 52 livros. Muitas vezes eu estou aconselhando alguém e quando eu percebo que gostaria de ter mais tempo com essa pessoa, mas não tenho como conversar, eu indico um livro. Eu costumo dizer que o livro é o mentor, o conselheiro mais paciente, mais compreensivo que aquela pessoa pode ter, porque vai ensinar na velocidade dela. O livro traz conselhos e conselho é adquirir a experiência sem passar pela dor do processo. Você pode aprender com os erros ou você pode aprender com a experiência de alguém. Viver, em resumo, a experiência de uma vida inteira através de um livro. Talvez você possa pensar, essa jornada é para mim? Já que são livros sobre liderança, eu não me vejo como um líder. E eu quero dizer a você que líder é muito mais do que alguém que é chefe em uma instituição. Liderança não é um título, liderança não é um cargo, liderança é influência. Liderança é levar pessoas para um lugar que elas não iriam sozinhas. Se você está levando pessoas para algum lugar, seja num departamento, na sua instituição, seja na sua família, levando seus filhos para um futuro desejado, na escola, na política, nos negócios, eu tenho certeza que essa série vai maximizar o seu potencial. O Rick Warren, um dos autores que vamos analisar seus livros, diz que nada acontece na Terra até que haja um líder. Quando um líder melhora, tudo e todos ao seu redor evoluem, melhoram. E é por isso que eu quero incentivar você a desenvolver a sua influência, a desenvolver a sua liderança. Então, sim, essa jornada é para você. Será um livro por semana. Talvez alguns digam, eu não tenho essa habilidade de ler assim de forma tão rápida. E aí eu convido você a ler no seu ritmo. Se você consegue ler um livro por mês, assiste os outros vídeos e lê o livro daquele mês que você vai escolher. Se é 2 livros por mês, se é 3, se é 1 por semana, você vai ler conosco, mas não deixa de participar. Eu quero deixar muito claro também nesse primeiro vídeo que eu não sou um resenhista profissional, eu não sou um crítico literário, eu vou passar as minhas impressões e não um resumo, uma análise, uma sinopse profissional de cada um dos livros que a gente vai estar abordando aqui. O Edmund Wilson costuma dizer que 2 pessoas nunca leram o mesmo livro, porque cada um tem impressões diferentes e nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós somos, através das nossas lentes. Então, nessa conversa que teremos em cada vídeo, vai ser eu falando das minhas impressões sobre aquele livro e você vai falar das suas impressões aqui nos comentários. Então não se esquece de curtir, de compartilhar para todo mundo e vamos começar a nossa jornada com este primeiro livro, um livro do John Maxwell, porque não tem como falar de livros e liderança sem citar esse autor. E o livro é Lidere em Tempos Difíceis. Talvez você possa perguntar, por que começar exatamente com esse livro? Primeiro, porque esse livro é uma leitura fácil e rápida. Segundo, porque se você nunca leu sobre liderança e está começando agora nessa jornada conosco, provavelmente você já está em um tempo difícil em alguma área da sua liderança. E terceiro, porque nós entendemos que vivemos em momentos difíceis no contexto mundial, no contexto da nossa nação. E vamos começar com aquilo que é mais urgente para você, como líder, que quer ação, que quer resultados. Vamos falar sobre resolver os seus problemas. Vamos falar sobre resolver as suas crises. E eu quero destacar aquilo que mais me chamou a atenção no livro. E eu vou começar
pelo começo. Eu quero ler com você e é isso que vamos estar fazendo em cada vídeo. E passando aqui pelo sumário, a primeira parte dele diz: tempos difíceis, um convite à oportunidade. Eu gosto da perspectiva que o John Maxwell traz a respeito das dificuldades. Ele diz o seguinte: como seres humanos, temos a tendência a acreditar que a vida deveria ser fácil. Isso é um problema principalmente nas sociedades modernas. Hoje é tudo fast food, hoje é tudo on demand, sobre demanda, a gente quer rápido, a gente quer uma resolução instantânea e nem sempre é assim com os problemas da vida, com os problemas de liderança. Ele diz: esperamos ter um caminho fácil e suave para o sucesso. Esperamos que a vida seja leve e livre de problemas. Esperamos que o governo, por exemplo, resolva os nossos problemas. Esperamos receber um prêmio sem ter de pagar o preço. No entanto, essa não é a realidade. A vida é difícil. E então ele cita um outro livro que diz o seguinte: quando aceitamos o fato de que a vida é difícil, começamos a crescer. Começamos a entender que todo problema é também uma oportunidade. É então que cavamos mais fundo e descobrimos do que somos feitos. Começamos a aceitar os desafios da vida. E em vez de permitir que as nossas dificuldades nos derrotem, damos as boas-vindas a elas como um teste de caráter e as usamos como uma forma de nos elevar acima das circunstâncias. Como você vê, como líder, os desafios da sua vida? Ele traz aqui algumas vantagens da adversidade e eu quero refletir um pouco com você. A primeira delas, ele afirma que a adversidade nos apresenta a nós mesmos. Em outras palavras, ele diz em um momento que a circunstância não faz o homem, ela o revela a si mesmo. Eu gosto de dizer que os problemas, na verdade, eles não mudam a gente, eles mostram quem nós somos. É importante entender que é justamente nos momentos difíceis que a gente, como pessoa e como líder, se conhece melhor. Mas ele diz também que a adversidade é melhor mestre que o sucesso. A adversidade é um bom mentor para a nossa vida. A Ofra, ela diz o seguinte: devemos aprender a transformar as nossas feridas em sabedoria. As suas dores, os seus fracassos, os seus desafios, de alguma forma ensinaram você ou foram apenas uma dor? Não desperdice os seus erros. Ele diz também aqui que a adversidade abre portas para novas oportunidades e também fala que a adversidade pode escrever a nossa história se tivermos a reação certa. Qual é a sua reação no momento de adversidade? Alguns vão ver a adversidade como uma lápide, outros vão ver a adversidade como seu trampolim, uma oportunidade de crescimento. Essa introdução me chama muita atenção, mas eu quero destacar também que ele fala que os momentos difíceis são os momentos que revelam os grandes líderes. E ele diz o seguinte na página 15: todos os grandes líderes tiveram uma característica em comum: a disposição de confrontar inequivocamente a principal ansiedade do seu povo no seu tempo. Eu gosto de dizer que se nós queremos ver a grandeza de um líder, devemos olhar para a grandeza dos desafios que ele enfrenta, porque as pessoas só costumam enfrentar problemas do seu tamanho. Qual é o tamanho da sua liderança? Depende do tamanho do gigante que você está enfrentando. Davi decidiu enfrentar Golias. Esse foi o seu tamanho como líder. Me chama a atenção ainda nas primeiras páginas, que para mim foram o maior destaque do livro, quando ele fala sobre como liderar as pessoas durante o tempo difícil. E ele é muito baseado em tópicos. Essa é uma característica interessante do livro. O primeiro ponto é definir a realidade. Ele cita um grande autor, o Peter Drucker, que afirmou o seguinte: um tempo de turbulência é um tempo perigoso, mas seu maior perigo é a tentação de negar a realidade.
É muito comum o líder fazer de conta que o problema não existe e esse, segundo o autor, é um grande perigo para qualquer tipo de liderança. Depois, ele fala sobre lembrar a elas o quadro maior, além do problema em si. Por que nós estamos aqui? A Bíblia é carregada de exemplos onde as pessoas são despertadas pelo propósito e não pela circunstância transitória. Depois ele fala sobre ajudá-las a desenvolver um plano. O quarto ponto é ajudá-las a fazer boas escolhas. Depois ele fala sobre valorizar e promover o trabalho em equipe, e a gente vai ter um capítulo inteiro sobre isso. E por último, dê esperança a eles. E ele cita uma outra frase, que é uma característica também que eu particularmente gosto muito desse livro, frases que marcam. Ele diz: a primeira e última função de um líder é manter a esperança viva. A esperança de que podemos finalmente encontrar nosso caminho para um mundo melhor. Apesar dos acontecimentos do dia, apesar da nossa própria inércia e superficialidade e da nossa determinação hesitante. Eu quero agora dar um salto no livro e a gente vai para uma parte onde ele fala sobre o desafio, dentre tantos desafios da mudança, o desafio do trabalho em equipe. Como formamos e aperfeiçoamos a nossa equipe nos momentos difíceis. E então ele começa a trazer alguns pontos interessantes. Primeiro, ele fala sobre valorizar bem cada membro da equipe. E ele afirma: você não pode fazer o outro se sentir importante na sua presença se secretamente você acha que ele é um Zé Ninguém. Você, primeiramente, precisa acreditar nas pessoas para que elas acreditem que você acredita nelas. Isso faz toda a diferença. Depois ele diz também que nós devemos entender bem cada pessoa. Você conhece os seus colaboradores, você conhece as pessoas que trabalham com você. Ele afirma também que devemos respeitar as pessoas liberalmente e conquistar o respeito delas. Fala também sobre fazermos da agenda das outras pessoas a nossa prioridade. E eu quero destacar uma frase dentro desse tópico, onde ele afirma o seguinte: há um grande poder quando a visão da organização e os sonhos das pessoas que fazem parte dela entram em alinhamento, pois assim todos ganham. Ou seja, quando o meu sucesso está alinhado com o sucesso da instituição onde eu estou, todo mundo vai ganhar e o alinhamento vai ser mais fácil. Ele fala também sobre nos comprometermos com o crescimento das pessoas. São alguns tópicos que me chamaram muita atenção e aqui ainda, dentro disso, ele fala também o seguinte: trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser e você as ajudará a se tornarem o que são capazes de se tornar. Em outras palavras, um líder muitas vezes vê um potencial em pessoas quando nem elas mesmas estão vendo. Eu costumo dizer que qualquer pessoa pode reconhecer um líder liderando, mas somente um líder consegue reconhecer um outro líder quando ele ainda não está liderando e desenvolver o potencial dessa pessoa. Eu vou encerrar com outro trecho do livro que me chamou muita atenção. Dentre os inúmeros desafios dos tempos difíceis para uma liderança, ele fala também sobre o desafio da comunicação. E aí eu quero trazer alguns pontos importantes. Dentre eles, o ponto de um líder ser aquele que ouve. Devemos ouvir para compreender bem a nossa equipe em todo o processo de dificuldade. E isso por alguns motivos importantes. Primeiro, acreditamos, às vezes, que as pessoas são boas nas mesmas coisas que nós. E elas não são. Se eu tenho uma habilidade natural em alguma área, eu tenho uma tendência de achar que todo mundo é bom naquilo, quando na verdade não é. As pessoas têm habilidades diferentes. Também é importante entender que às vezes, como líderes, acreditamos que as pessoas são motivadas pelas mesmas coisas que nos motivam, e elas não são. Às vezes você é motivado por um desafio,
e uma outra pessoa é intimidada por um desafio. Você precisa descobrir o que motiva cada pessoa. E o terceiro ponto é que a gente acredita, às vezes, que as pessoas veem o quadro maior da mesma maneira que nós, e elas não veem. E é por isso que visão é a arma mais poderosa de um líder. As pessoas precisam estar movendo cada engrenagem, tendo a noção do mecanismo, a noção do todo, a noção de onde eles devem chegar. Falando ainda sobre a comunicação, ele diz que precisamos ouvir para entender, porque isso demonstra, primeiro, que você valoriza os outros. Ele cita aqui ser ouvido, estar tão próximo de ser amado, que as duas coisas quase sempre são indistinguíveis. Ele diz também que ouvir para entender tem um enorme valor de influência. E ele afirma que uma das melhores maneiras de persuadir os outros é com os seus ouvidos. E isso fere um pouco o nosso senso comum, já que a gente pensa que persuasão tem tudo a ver com falar, tem tudo a ver com a sua eloquência. Mas quando as pessoas percebem que você está de fato prestando atenção nelas, elas abrem o coração para ouvir o que você tem a dizer em seguida. Por último, ele fala que ouvir para entender leva ao aprendizado. E ele fala então que precisamos, dentro de uma política de ouvidos abertos, criar um ambiente no qual as perguntas são sempre bem-vindas. Porque se estamos em tempos difíceis, nós precisamos de ideias inovadoras. E se você é um bom líder, o que importa não é que a sua ideia prevaleça na equipe, mas que a melhor ideia prevaleça. Quando não importa quem vai receber o crédito, não há limites para aquilo que nós podemos realizar. Essas foram algumas experiências desse livro que me marcaram, mas eu quero também ler você nos comentários. Conta para mim, o que é que te marcou? Por que valeu a pena ler esse livro? Compartilha também se você tem algum outro livro que parece com esse aqui, que toca nesse tema e você queria recomendar. Quem sabe ele não aparece também em um dos nossos 52 livros sobre liderança dessa série Maximize na Leitura. Até o próximo vídeo.